Vamos lá, pessoal. Uma parte aqui da aula de substantivo. Tá? Já vimos aí toda a classificação, substantivo simples, composto. E agora a gente entra aqui em umas partes mais específicas. Tá? Muita atenção. Tá? Tem coisa aqui que muitas vezes a gente nunca viu na vida. Né? Então, a gente precisa ter bastante atenção para dar conta, certo? Então, primeira coisa aqui. Então, vem comigo aqui na tela. Então, os tipos, tá? Os tipos. Existem, ó. Então, existe o substantivo uniforme, tá? Ou seja, não muda de forma para indicar o seu gênero. Então, uniforme, olha só. Olha só. Então, você tem a diferença, ó. Tem palavra que é feminina, tem palavra que é masculina, tá? As palavras uniforme, tá? Os substantivos uniformes, ele não muda de gênero. Ele não muda de forma, tá? Para indicar essa diferença de gênero, tá? Já já eu vou entrar em mais detalhes. E o biforme, tá? Muda de forma para indicar o gênero. Então, tá aqui bem tranquilinho. Então, ó, uma palavra só para os dois gêneros. Tá? Então, quando você fala assim, ó, criança, criança é uma palavra só para os dois gêneros. Uma palavra só para os dois gêneros. Então, a gente sempre tem que ficar bem atento. Já aqui, ó, biforme, você tem uma palavra para o masculino e uma palavra para o feminino. Então, duas formas. Você tem biforme, uma palavra para cada gênero, ou seja, duas formas. Você tem duas formas, tá? Bastante tranquilo essa parte aí. Então, aí aqui eu vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar para vocês agora alguns exemplos, tá? Que a gente vai vendo. Então, se liga. Deixa eu limpar aqui. Então, veja. Então, relembrando, então, biforme, tá? Biforme, duas formas. Vamos ver os biformes aqui agora, ó. Então, vai lá. Então, você tem a palavra filho, gato, lobo e menino. Todas elas aqui, ó, masculino. E no feminino nós temos, ó, todas essas palavras aqui têm uma forma diferente, tá? Ó, aqui só está mudando a letra Azinha, veja. Mas tem uma forma para o feminino, tá? Então, aqui, ó, filha, filho, gata, gato, loba, lobo, menino, menino. Então, duas formas. Aí aqui, elefante, tá? Monge, presidente e gigante. Também, veja, essas formas aqui que estão, essas formas que estão no feminino, desculpa, no masculino, tem as suas formas aqui também no feminino, tá? Então, esse é o biforme. Uma forma para o masculino e aí o elemento feminino daquele presidente, tá? Presidente. Então, presidente homem, presidenta mulher. Muda a palavra, certo? Bacharel, oficial, cantor, imperador, que é a próxima aqui, ó. Bacharel, oficial, cantor, imperador, todos esses têm uma forma diferente também para o feminino. Bacharela, oficiala, cantora, imperadora, tá? Camponesa, juíza, ok? Aqui, ó, capitão, capitã, alemão, alemã, tá? Então, biforme, que a gente tá vendo aqui, ó, biforme, ou seja, duas formas. É quando o substantivo tem uma forma para o masculino e outra para o feminino, certo?
ateu, ateia, plebeu, plebeia, europeu, europeia, pigmeu, pigmeia, hebreu, hebreia. Então, todos esses aí são substantivos, tá? Olha mais exemplos aí, tá? Diácono, diaconisa, vários exemplos aí de palavras que têm a forma para se referir ao masculino e a forma para se referir ao feminino. Avô, avô, tá? Então, galo, galinha, e assim vai, certo? Então, duas formas. Tem mais, homem, mulher, tá? Cavaleiro, amazona, frei, e assim vai, padrinho, boi, cavalo, vaca, certo? Aí aqui, pronto, terminamos aquela parte. No gênero uniforme, ou seja, no gênero uniforme, ou seja, uma única forma, para a gente se referir aos dois gêneros. Então, ou seja, aqui, ó, então, masculino e feminino, tá? Com apenas uma palavra, tá? Com apenas uma palavra. Aí nós temos três possibilidades, certo? Nós temos o comum de dois gêneros, nós temos o sobrecomum e nós temos o epiceno. Então, aqui no epiceno, eu já vou dizer para vocês aqui, trata-se de animais. Vamos botar assim para ficar. Tem umas espécies de vegetais também, mas vamos botar animais. Vai ser o que a gente precisa aqui, ó. Animais. Tudo que for animal, você vai aqui, ó, tá? Você vai ligar a epiceno, tá? Esse epiceno, eu comecei por ele porque é o mais tranquilo, ele está ligado a você definir o masculino ou feminino através da palavra macho ou fêmea, ok? Ou fêmea. Então, a palavra jacaré, pessoal, só existe a palavra jacaré. Aí, veja, aí se você dizer jacaré, qual é o gênero? Masculino ou feminino? O que vai definir é a palavra macho ou fêmea. Então, é epiceno, você diz assim, ó, o jacaré atacou. Aí a pessoa diz, era jacaré fêmea ou jacaré macho? Veja, a definição só pode ser feita pela palavra macho ou fêmea. Veja, ó, então você diz o jacaré, tá? Então, uma frase como essa aqui, ó. A jacaré fêmea. Não. A jacaré fêmea não existe. A palavra jacaré tem o seu artigozinho, ó, masculino, tá? Tem o seu artigozinho masculino. O jacaré. Aí, se tiver escrito o jacaré fêmea, aí a gente sabe que é do gênero feminino, certo? Mesma coisa para a pulga. A pulga está escrita com seu artigozinho feminino, tá? O tigre macho, o tigre fêmea. O musgo, tá? Aí aqui eu disse que a maior parte vai ser animais, com algumas ali, ó, o musgo, né, vegetal. O mamoneiro, tá? Mamoneiro fêmea, mamoneiro macho. O pinheiro macho, pinheiro fêmea. Aí a cobra macho, a cobra fêmea, tá? A pessoa, ou a barata macho, a barata fêmea. Então, o epiceno está ligado a animais ou vegetais. Vamos botar assim. Ok? Então, epiceno vai estar ligado a animais. Eu sempre, porque assim, geralmente é o que mais cai, animais, tá? Mas fica ligado, tem ali, por exemplo, o pinheiro, tá? Que não é animal, mas que também entra aqui nessa regra. Então, vamos lá.
Substantivo epiceno é uma única palavra que serve para me referir a um animal macho ou a um animal fêmea, certo? Tem uma que eu gosto bastante aqui, que eu vou ajudando a gente a encaixar o pensamento, que é essa do sobrecomum. Por que é sobrecomum? Por que eu digo que é sobrecomum? Ele diz que sobrecomum é algo, eu gosto de falar, sobrenatural. Sobrenatural. Eu vou me lembrar sempre de sobrenatural, que é sobrenatural é o homem e mulher ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo. Então, é uma palavra que, veja, é homem e mulher ao mesmo tempo, ou seja, eu não tenho uma expressão para diferenciar quem é o homem e quem é a mulher, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma frase. Então, veja. Então, só fazer assim, ó. Deixa eu botar tamanho maior. Então, vamos lá. Então, você pega ali, ó. A pessoa deixou a encomenda e foi embora. Então, veja, olha essa frase aqui. A pessoa deixou a encomenda e foi embora. Olha, esse termo pessoa aqui, eu não consigo saber aqui, ó, não sei diferenciar se é homem ou mulher, ou seja, é homem e mulher ao mesmo tempo. Eu não sei quem é, pode ser qualquer um. Então, isso aqui, Caio, isso aqui, é isso aqui que eu chamo de sobrenatural, porque pode ser, ó, homem ou mulher. Se é homem ou mulher, sobrenatural. Ou então, tá? Eu estou chamando aqui de sobrenatural, homem e mulher, ou seja, sobrenatural. Ok? Sobrenatural ou sobrecomum, algo sobrecomum, né? Algo fora da nossa possibilidade, não tem como ser homem e mulher ao mesmo tempo, tá? Mesma coisa para a frase cônjuge ali, tá vendo? Então, aí, quando fala assim, ó, o cônjuge, tá? Tem um acentinho ali. Então, o cônjuge não viajou. Pronto, veja. Então, se você diz assim, o cônjuge não gosta de sair. Pronto. O cônjuge não gosta de sair. Veja, se eu escrever uma frase desse tipo aqui, desse jeito, essa palavra cônjuge aqui, eu não sei se eu estou falando, eu posso estar falando, melhor dizendo, posso estar falando do homem, posso estar falando da mulher, tá? Posso estar falando do homem ou da mulher. Então, essa palavra, ela é sobrecomum, porque ela serve para os dois, ela indica os dois, tá? Então, vários exemplos aqui. Então, o cônjuge, o carrasco, tá? O ídolo, o algoz, a vítima, a criatura, a testemunha e a pessoa. Todas essas palavras são sobrecomuns, tá? Sobrecomuns, tá? Aí vocês podem usar isso aqui, tá? Algo que é homem e mulher ao mesmo tempo. Isso aqui é sobrecomum. Sobrenatural, tá? Sobrenatural. Ou então pega esse sobre aqui e liga ao sobrecomum, tá? Sobrenatural, sobrecomum. Beleza. Vamos limpar aqui para continuarmos. Aí, eu vou parar aqui para outra coisa, porque assim, ó, deixa eu botar aqui.
Então, existe um deles ali que é o comum de dois gêneros. Como é que eu gosto de fazer isso aqui? Então, veja. Eu tenho homem, tá? Eu tenho mulher. Vamos fazer assim. Homem, mulher. Aí, veja aqui, essa parte. Isso aqui de amarelo. Então, eu tenho homem, tenho mulher. Deixa eu apagar aqui para gente. Veja, eu gosto de fazer assim, tá? Então eu faço assim, então. Eu tenho aqui, ó. Então eu tenho uma palavra, tá? Eu tenho uma palavra aqui, tá? Eu tenho uma palavra que ela vai servir. Eu tenho uma palavra que ela vai estar nos dois gêneros ao mesmo tempo. Só que eu consigo saber, então, por exemplo, ali, ó, na questão, no slide anterior, você tem ali dentista, por exemplo. Você tem a palavra dentista, tá? Tá aqui, ó. Dentista. A palavra dentista, ela vai permitir aqui, ó, o nosso determinante, tá? Ela vai permitir o nosso determinante. Então, eu vou poder me referir aqui, eu posso dizer assim, ó, tá? A dentista chegou, tá? A dentista chegou, ou seja, aqui já ficou claro qual o gênero dessa palavra, porque eu tenho um artigo, eu tenho um determinante a, tá? Também posso dizer assim, ó, o dentista chegou. Aqui também o gênero está claro, ou seja, essa frase aqui está no masculino e essa frase aqui de cima está no feminino. Ou seja, eu tenho uma palavra aqui que está nos dois lugares, veja. Tá uma palavra que tanto está no essa palavra que tanto está no feminino quanto está no masculino. Ah, assim, então não é parecido não com o outro, que ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Não, ela não é as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui eu tenho, ó, eu tenho isso aqui, ó. Tá certinho, né? Eu tenho exatamente aqui, ó, o artigo A e o artigo O. Aqui está diferenciado, tá? No sobrecomum, pode ser qualquer gênero. Aqui não, aqui está diferenciado o gênero através do artigo, tá? Através do artigo. Então, você tem aqui, ó, no comum de dois gêneros, comum de dois gêneros, tá? Comum de dois gêneros, vírgula, aí. Sempre terá um determinante, tá? Artigos podem ser, o que mais? Podem ser também adjetivos, tá? Pronomes, que vão diferenciar o gênero, pessoal. Então, nesses aqui, existe uma diferença de gênero, tá? Ou pelo A que a gente pode colocar, certo? Ou pelo A que a gente pode colocar, tá bom? Ou pelo O que a gente pode colocar, ok? Então, a dentista chegou, o dentista chegou, ou seja, aqui é uma palavra que é comum, mesmo diante da definição do gênero masculino e do gênero feminino. Está aqui, ó. O A é feminino. Tá? Então, aqui você vai ter A, feminino. Tá? E aqui o O, masculino. Então, mesmo com a definição dos dois gêneros, eu tenho essa palavra aqui
No caso, dentista, eu tenho essa palavra aqui, dentista, que ele vai estar nos dois lugares, tá? Vai estar nos dois lugares. Ó, vamos fazer aqui, ó. Dentista vai estar tanto num lado quanto no outro. Ok? Então, vamos ver ali exemplos. Então, dei uma caprichada no entendimento disso. Então, eu tenho uma palavra que eu tenho a definição dos dois gêneros. É apenas uma palavra, mas a definição existe. Como é que a definição existe? Por causa do artigo a ou então artigo o. Mas pode ser também adjetivos e pronomes, certo? Vou apagar aqui e voltar para a gente ver vários exemplos aqui. Então, veja. Então, ó, o Darcy, a Darcy. Um dentista, uma dentista. Veja, sempre vai vir aqui, ó, o artigozinho, tá? Um pronomezinho aqui, ó, meu gerente, minha gerente. Tá vendo? A mesma palavra, só que com a definição de gênero. Algum cliente, alguma cliente. Mesma palavra, mas aqui. Alguma feminino, algum masculino. Quantos jovens, quantas jovens, quantas feminino, masculino. Estes colegas, estas colegas. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma palavra que é comum, colega, mas eu tenho gêneros diferentes. Dois agentes, duas agentes. Então, também em numerais acontece aqui, ó. Diplomata sério, com adjetivozinho. Diplomata séria. Você tem aqui uma palavra comum e você tem um determinante, ou seja, você tem gênero. Ó, a palavra diplomata é a mesma, tá vendo? Porém, a palavra séria, que está caracterizando aqui, feminina. E essa aqui, masculina, tá? Então, resumindo, comum de dois gêneros. Eu consigo definir o gênero por causa do determinante, da palavra que vem antes ali, tá? Do artigo, do pronome, do numeral ou do adjetivo. A palavra sobrecomum, como eu chamei, sobrenatural, porque é uma palavra só, que é homem ou mulher, tá? E o epiceno, que é os substantivos para se referir a animais. Beleza? Então vamos continuar. Tranquilo. Essa parte aí vocês dêem uma revisada, tá? Respondem questões e continuam aprendendo. Formação do feminino. Aqui eu vou ser bastante rápido, porque no fundo vocês precisam conhecer o máximo de palavras possível, porque nós temos muitas variações, tá? Então veja. Trocando-se o E do masculino por A, por exemplo. Aluna, aluna, então veja, aluno, aluna, tá? Aluno, menina, menino, né? Que seria menino, menina. Gigante, giganta. Hóspede, hóspeda. Ou seja, alguns substantivos masculinos terminam por O e por E. É isso? É só você trocar o finalzinho ali por A. Acrescentando-se A ao final ali, ó, palavras com L, com R, com S, com Z. Então, fiscal, fiscala. Orador, oradora. Deus, deusa. Juiz, juíza. Tá? Aí, com as terminações exa, essa, isa, eire, tris, tá? A gente vai fazer assim, ó. Tem que memorizar essa parte. Então, consoleza, condessa, papisa, tá? Arrumadeira e embaixatriz, tá? Então, né? Então, veja. Cônsul, consuleza. Conde, condessa. Papa, papisa. Arrumador, arrumadeira. Embaixador, embaixatriz, tá?
Aí, masculinos terminados em ão, tá? Então, aí tem, por exemplo, então, anão, anã, patrão, patroa, fulião, fuliona. Outras formas, aí nós temos rapaz, rapariga, herói, heroína, grou, grua, avô, avó, réu, ré. Então, palavras aqui no masculino e no feminino, no fundo, a gente tem que conhecer o máximo de palavras possível, tá? Aqui você precisa ter uma memória de trabalho, ou seja, você precisa ter uma memória de leitura muito boa, tá? Memória de leitura muito boa. Não tem como a gente descrever aqui, porque são muitas e muitas palavras, muitas e muitas e muitas palavras. Algumas particularidades aqui interessantes, certo? Então, preste atenção. Então, há várias particularidades quanto ao gênero do substantivo. Algumas coisas precisam ser observadas. Ou seja, então, algumas palavras não são classificadas quanto ao gênero na língua portuguesa, tá? Ou seja, a gramática ela não definiu, ela deixou livre, tá? Então, quais foram essas palavras que a gramática deixou livre aqui? Veja. Então, veja, esse aqui é o diabetes, tá vendo? Diabetes é uma palavra dessas aqui. Então, pode ser o diabetes ou a diabetes. O personagem, tá vendo aqui, ó? A personagem, tá? Então, aqui não definiu, tá? Essas palavras aqui, veja, você pode tanto usar o O quanto A, certo? O personagem, a personagem. O pijama, tá? A pijama. Então, olha que interessante. Essas três palavrinhas aqui, elas não têm gênero definido, ou seja, o artigo delas pode variar, certo? Essa aqui é muito importante, essa parte B aqui, essa parte B. Então, algumas palavras mudam de sentido, tá vendo? Mudam de sentido quando mudam o gênero. Ou seja, se você mudar o artigo, se você mudar o artigozinho aqui, ó, você tem um ozinho ali, ó. O cisma é a separação, tá? O cisma significa separação. E a cisma, olha aqui, ó. A cisma. Então, você é uma pessoa cismada, como se diz, é uma desconfiança. Ó. A cisma foi grande, ou seja, a desconfiança foi grande. Então, aqui eu tenho a definição de uma palavra. Tá? Deixa eu botar aqui, ó. Então, veja. Eu tenho uma palavra com um ozinho do gênero masculino, significando uma coisa, com um A do gênero feminino, significando outra coisa, certo? Mais um aqui, ó. Então, você tem cabeça, tá? Cabeça, parte do corpo, cabeça líder. Então, o cabeça é uma coisa, a cabeça é outra coisa, veja. Então, o cabeça é o líder. A cabeça é o líder. A cabeça é a parte do corpo. Então, você diz assim, ó. O cabeça do grupo foi preso. O líder do grupo foi preso. A cabeça faz parte do nosso corpo, ou seja, a cabeça aqui, tá? Então, mais um aqui, ó, mais um, ó. O capital, o capital, o capital, a capital, certo? O capital é o quê? Dinheiro, dinheiro. Então, o capital, olha o ozinho aqui, mais uma vez aparecendo. A capital, significando aqui outra coisa, tá? A moral e o moral. A moral significa uma coisa e o moral significa outra, certo? Então, olha só aqui. O moral significa o ânimo. O moral estava elevado, tá? Então, imagina você dizer essa frase assim, ó. A moral dos atletas estava altíssima. Não. Você está querendo dizer os bons costumes dos atletas?
Ou está querendo falar sobre animação? Se for animação, é o moral, tá? Se for animação, é o moral. Se for que os atletas têm boas condutas, aí sim. Então, a moral dos atletas era excelente, ou seja, eles tinham um senso de boa conduta, de bons costumes. Não é isso? Então, olha só, algumas palavras, tá? A gente viu aqui, é a razão. Então, o cisma ou a cisma, coisas diferentes. O cabeça, a cabeça, coisas diferentes. O capital, a capital, coisas diferentes. O moral, a moral, coisas diferentes, tá? Mais detalhes aqui para vocês. Mais detalhes, vamos lá. Então, essas palavras aqui vocês têm que memorizar, tá? Vocês têm que memorizar, não tem essa não. Então veja, deixa eu apagar. Quando você estiver diante dela, já tem aqui, ó, o ágape, é masculino. A palavra ágape, você tem que dizer assim, o ágape, tá? O anátema. Isso aqui vai cair na prova, pessoal, direto, tá? Vai botar lá assim, ó, a anátema. A anátema tá errado, não é a, é o, tá? O aneurisma, o champanha, o dó, aqui dó de pena, vamos dizer assim, tá? Dó de pena, não, dó de anota dó, certo? O eclipse, o gengibre, o guaraná, o plasma, tá? Essas palavras aqui listadas são masculinas. E essas? A alface. A alface. A apendicite. A cataplasma. A comichão. A omoplata. A ordenança. A res. A sentinela. A uso campeão. Uso campeão. Então, essas expressões aqui, essas aqui, tem que vir com A, essas aqui tem que vir com O, certo? Aqui em cima tem uma que é bastante comum, que eu me lembrei, que é assim, ó, a gente diz, me dê aí 2 pés de alface, tá certo? Dois alfaces, tá certo isso? Eu quero 2 alfaces? Tá errado, né? Não é 2 alfaces, é 2 alfaces, tá? E aqui em cima tem um que não foi aqui, é o grama. Então, o grama e a grama. Aqui, a grama é a relva, né? Relva. O capim. E aqui é a unidade de medida, né? Como está assim, o quilo. Unidade de medida. Então, quando você chegar quando você chegar no seu supermercado preferido, você diz assim, me dê aí 200, tá? 200 gramas de queijo, tá? E não 200 gramas de queijo, tá? Se eu for falar da grama, tá? A grama tem, tá? Aí sim, 200 quilômetros. Ou, né? 200, quando eu vou falar aqui dessa grama aqui, ó, tá? Aí sim, tá? Duas tarefas de grama, porque grama aqui tá a relva, aí sim, aí eu estou me referindo a algo que é feminino, certo? Flexão de número, importante aqui, coisas importantes, mas também na flexão de número vocês vão ter que ter bastante coisa de leitura, vocês vão ter que ter aqui bastante coisa de memória, tá? Mas vamos lá. Quanto ao número, os substantivos podem ser número, tá? Flexão de número, singular ou plural. Singular ou plural, certo? Singular, um ser ou um grupo de seres, tá? Por exemplo, aqui quando você fala assim, ave, essa palavra ave
ela indica uma única coisa, tá? Bando, a palavra bando, ela indica que é um grupo de vários elementos. Mas aqui eu estou falando um grupo. Aqui eu estou falando um elemento e aqui eu estou falando um grupo de elementos, tá? Então, singular, uma única coisa. Plural, mais de uma coisa, tá? Mais de uma coisa, certo? Então, para colocarmos os substantivos no plural, devemos separá-los em simples e composto. Então, a princípio, a gente vai estudar aqui os substantivos simples, que são bastante tranquilos. Então, veja, a formação do plural dos substantivos simples, certo? Que é o mais tranquilo, bem tranquilo. Então, veja, alguns substantivos terminam em ão. Alguns substantivos terminam em ão, certo? Ó, veja que aqui a gente não vai falar de substantivos tão simples. Menino, meninos. Isso aqui nós já estamos cansados de saber, tá? Né? Boi, bois. Vaca, vacas. Isso aqui é o besteira, tá? Isso aqui simplesmente a gente consegue saber. Mas algumas são um pouquinho mais caprichadas, tá? Então, veja. Quando um substantivo termina em ão, ele tem várias possibilidades, certo? Então, ele pode só acrescentar para ficar ão, ãos, tá? Ele pode ter ali também ães, pode ter ães e pode ter ões, tá? São essas três possibilidades. Por isso que eu estou falando, a gente precisa conhecer bastante. Por isso que você vai ter que responder muitas questões, tá bom? Mas o plural de ancião, anciãos, tá? Anciãos. Aí tem o plural de mão, mãos. O plural de órfão, órfãos, tá? Então, aqui eu estou ainda diante dessa situação. Eu peguei um A e o O e só acrescentei o S, tá? Cidadão, cidadãos. Aí ele já vai variar. Anão, anões, anões. Então, aqui eu já troquei a base, ó. Anões, tá? Espiões, botões, limões, pães, capitães, alemães e cães, tá? Então, a possibilidade aqui para o plural das palavras terminadas em ão são três, tá? Veja que coisa interessante. Alguns substantivos, eles têm mais de um plural. Corrimão pode ser corrimãos ou corrimões, tá vendo? Corrimãos, corrimões. Sacristãos ou sacristães, tá vendo? Sacristães. A palavra ancião tem três, ó. Anciãos, anciães e anciões. Esses três estão valendo. Isso aqui cai muito em prova, tá bom? É bom vocês ficarem ligados. Vilãos, vilães e vilões, tá? Então, são palavras terminadas em ão. Fiquem atentos nos exercícios, vocês têm que focar bastante nisso também, tá? Palavras terminadas em S, tá? Aí você vai ter que definir. As palavras terminadas em S, você separa em dois grupos, tá? Monossílabos e oxítonos, elas vão receber esse aqui, ó, mais, ó. Um esse. Então, gás, palavra monossílaba, vira gases. Ok? Mês, palavra monossílaba, vira meses. Freguês, palavra oxítona, fregueses. País, palavra oxítona, países. Tá vendo?
Os paroxítonos e proparoxítonos ficam invariáveis. Olha que legal aqui. A palavra lápis é paroxítono, ou seja, ela não muda. Você faz o plural aqui pelo artigo. Os lápis, os ônibus, os tênis, tá? Então, essas palavras ou são paroxítonos ou proparoxítonos, elas não mudam, certo? Fique atento também. Essa parte aqui é só demonstração de como funciona para ter aí uma memóriazinha. Não, beleza. Mas são muitas palavras, pessoal. Então tem que estar atento, certo? Terminados em R ou Z vão receber ali o ES, tá? Então, mulheres, oradores, tá? Mulheres, oradores. Deixa eu baixar aqui. Trabalhadores, cruzes, juízes, tá? Palavras terminadas em M, vão acrescentar aqui, ó, vai virar NS, tá? Garagem, garagens. Parabéns, parabéns. Né? Homem, homens. Álbum, álbuns, tá? Palavras terminadas em AL, EL, OL ou U. Preste atenção que aqui não tem o IL, tá? AL, EL, OL, porque o IL é outra regra. É só você tirar o L e botar um, tá bom? Então, jornal, jornais, papel, papéis, farol, faróis, pau, pau. Esse paus aqui, tá? Isso aqui, ó. Não é pau, não. Paus. Pau, tá? Paus, ok? Aqui no will você tem que ter cuidado, porque se for uma palavra oxítona, você só vai acrescentar o S aqui. Então, funil. Funil é o forte, tá? Funil é o forte, ou seja, ela é oxítona. Então, você tira o L e acrescenta o S. Então, funil. Então, vamos lá. Funil. Separei e vi que a sílaba forte é o nil. Então, ela é oxítona. Como é que eu vou fazer o plural de uma palavra oxítona terminada em io? Eu vou fazer assim, ó. Vou tirar o L, funi, e vou acrescentar o S. Funis, tá? Mesma coisa aqui. Barril, rio, vou tirar o L, vai ficar barris, tá? Se for paroxítona, tá? Eu vou trocar o il pelo eis, tá? Então, fóssil vira fósseis, tá vendo ali? Fósseis. Répteis, eu tirei o réptil, eu tirei o réptil, desculpa, eu tirei o il, réptil, e virou répteis. Projétil, então, projétil, eu tirei o il e coloquei eis no lugar, tá? Projéteis, tá? Curiosidade aqui que vocês podem aí anotar. Então, mal, males, é o plural, tá? Cônsul, cônsules, tá? Cônsul. Mel pode ser meles ou méis, certo? Então, essas são as possibilidades aí, certo? Dessa parte. Terminados em X vão ficar invariáveis, tá? A gente só muda também, veja. Os tórax, os sílex, as fênix, as shells, tá vendo? Palavras terminadas em N, tá? Aí acrescenta-se o ex, então, ífenes, abdômenes, gérmenes, líquenes. Acrescenta também, quando ela termina em N, tem as que fazem assim, ó, hífens, abdômenes, gérmenes, elétrons e prótons, tá? Então, veja que, olha só, não é uma regra que vai definir
tudo é assim. A gente precisa de uma certa memória, tá ali? Então, veja, ó, a hífenes existe, tá? Hífenes. Hífenes está certo, mas hífens também está certo, beleza? Ok? Elétrones não existe, mas elétrons, tá? Prótones também não existe, tá? O certo é prótons. Então, fiquem atentos aqui, ó, tá? Algumas palavras, líquenes, tá? Então, você tem que ficar atento. Vocês têm que ficar atentos a essas palavras. Ok? Então, pessoal, bem rápido, porque eu só mostrei aqui para vocês as palavras, como funcionam mais ou menos, tá? Para que a gente tenha ali uma base, certo? Mas o grosso vai vir através de questões, tá? Através da nossa memória é que a gente vai conseguir dar encaminhamento, tá? Essa final da parte 2 aqui. Na parte 3 a gente vai entrar em plural, tá? Dos substantivos, aí tem os diminutivos também, que a gente vai ver que é excelente. É uma parte bem, bem tranquila, bem legal aqui, tá? E mais outras coisas aqui importantes, tá? Um beijão e até a terceira parte. Tchau, tchau.